Já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou todos os dias pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Todo mundo ama o dia, todo mundo chora e a gente chega, todo vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, nada se carrega de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Que nessa noite de hoje, o Mestre Jesus possa agraciar a todos nós com as tuas mãos ricas de luzes, de paz e de serenidade. Querido Mestre Jesus, permita que nessa noite de hoje possamos nós, Senhor, aprender um pouco mais dos teus ensinamentos para colocá-los em prática, Senhor, no dia a dia, nos tornando, nos fazendo cada dia mais, Senhor, melhores e homens de bem. Fica conosco, Senhor, e que todos os lares sejam envolvidos em intensa luz, graças a Deus. Meus amigos, que Jesus nos abençoe nessa noite de hoje. Dando sequência ao nosso programa de palestras da nossa Casa Espírita, e hoje nós iremos falar sobre reencarnação. E eu peguei o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma lição maravilhosa. O capítulo diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Muito bem.
E eu gostaria de dizer ou de narrar a vocês uma passagem, o item 5 do Evangelho, que diz assim, ó, todo mundo atento com essa passagem maravilhosa. Eu vou ajustando aqui. Ora, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um senador dos judeus. À noite, foi encontrar Jesus e lhe disse. É tão interessante o iniciar dessa passagem que Nicodemos era um senador dos judeus, mas ele tinha um certo apreço por Jesus. Ele tinha considerações por Jesus. Então, as palavras de Jesus já estava movimentando a alma de Nicodemos. Então, vejam vocês, ó, à noite Nicodemos saiu, né, e foi encontrar Jesus e lhe disse, olha o respeito de Nicodemos para com Jesus. Rabi, sabemos que vens da parte de Deus, para nos instruir como um mestre, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com você. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Nicodemos lhe disse, como pode nascer um homem que já é velho? Pode voltar ao seio de sua mãe para nascer outra vez? Jesus lhe respondeu, em verdade, eu te digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te espantes com o que te digo, que é preciso nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, ouves sua voz, mas não sabes de onde vem, nem aonde vai. Assim acontece com todo homem que nasceu do Espírito. Nicodemos, ouvindo o que Jesus falara, lhe respondeu: como isso pode acontecer? Jesus lhe disse: és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Em verdade, eu te digo que nós só dizemos o que sabemos e só damos testemunhos do que vimos. Porém, vós não acolheis nosso testemunho. Mas, se não acreditais em mim, quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis em mim quando vos falar das coisas do céu? Está lá no João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. Muito bem, queridos. Essa passagem, ela para mim, simboliza os mistérios que o Espiritismo veio clarear para todos nós. Meus amigos, certa vez, um amigo e também pastor estava, a conversar
E ele me fez uma pergunta muito interessante, e nós iremos abordar essa pergunta dele, e iremos abordar o conteúdo da nossa lição. Ele dizia: se a reencarnação fosse uma verdade, o mundo seria hoje melhor. Por que que o mundo não é melhor? Por que as pessoas não são melhores? Boa pergunta. Boa pergunta. Vocês entenderam? Se a reencarnação existe, por que que o mundo não é melhor há tanto tempo? Boa pergunta. E, de certa forma, é um tapa na nossa cara, na cara da humanidade. Muito bem. Beleza. Bom, meus amigos, para nós, primeiramente, entender a reencarnação, é necessário compreender a justiça de Deus. É importante compreender a justiça de Deus. Porque, veja bem, Deus é o nosso Pai, muito bem, misericordioso, que tem todas as virtudes de forma infinita. Quando nós falamos de forma infinita, é porque não temos palavras, e o infinito significa que nós não conhecemos nem o início nem o fim. Então, infinito quer dizer que é uma coisa grande e que nós não temos palavras para compreender. Tamanhas virtudes do nosso Pai, Deus. Então, o amor é o máximo. A fraternidade, máximo. O zelo para conosco, o máximo. Então, Deus tem as virtudes no grau máximo, que a nossa mente não consegue mensurar. O grau de justiça de Deus, o grau máximo. Muito bem. E pegando a justiça, nós vamos compreender que Deus cria os espíritos. Olha bem, os espíritos são criações de Deus. Deus cria os espíritos. Muito bem. Agora, quem cria a matéria somos nós. Quem cria os corpos somos nós. E fazemos isso na reprodução, no desenvolvimento embrionário. E o espírito criado por Deus vai experimentar esse corpo. Muito bem. Quando o espírito encarna, o objetivo da encarnação é proporcionar ao espírito o crescimento, o desenvolvimento das faculdades, a aquisição de virtudes, a aquisição de experiências ao longo da sua senda evolutiva. Muito bem. É muito interessante que, do ponto de vista psicológico, uma encarnação não seria suficiente para que o espírito adquirisse a maturidade, a evolução que ele necessitaria do ponto de vista psicológico. A maturidade leva tempo. Então, uma só reencarnação, ela não comprovaria a justiça divina. Segundo, quando o espírito encarna, por ele ser um espírito simples, ignorante de conhecimento, e simples por ele não ter defeitos e nem virtudes, ele vai fazer as suas escolhas, e os defeitos e as virtudes vão nascer nesse momento.
Se o espírito tivesse só uma encarnação, seria uma injustiça de Deus, que daria uma grande tarefa a um espírito imaturo, que ainda não teria condições de tomar decisões concretas, atitudes concretas. Ele teria tanto propensão para o bem como para o mal. Mas se ele toma a decisão para o lado do mal, esse espírito, então, ficaria perdido e ficaria no inferno, se tivéssemos apenas uma encarnação. Mas se ele tomou a decisão errada, e ele, então, foi para o inferno, então, aonde que estaria a justiça de Deus, que investiu na criação do espírito, que investiu na organização do corpo, que permitiu a encarnação, para que, devido a escolhas erradas, esse espírito perdesse totalmente todas as possibilidades de tentar achar um novo caminho e reencontrar a luz. Seria uma injustiça de Deus para com a gente, de nos dar só uma oportunidade, para nós que somos espíritos imaturos. Espíritos imaturos. 3. Se o espírito fosse por decisões erradas para o inferno, se existisse só uma encarnação, aonde estaria o amor de Deus para conosco? Deus, que tem o seu amor no grau máximo, como é que Deus suportaria ver um filho constantemente no inferno? Aonde que estaria o amor de Deus? Então entendam que existem vários pontos que nós podemos buscar para poder entender que a justiça de Deus, o amor de Deus para conosco, está na reencarnação, em que Deus vai nos possibilitar outras oportunidades, em que nós, espíritos errantes, teremos a oportunidade de, nos nossos erros, aprender as lições e, reencarnando várias vezes, construir um novo caminho. Muito bem. E nesse momento, o encontro de Nicodemos com Jesus nos mostra que mesmo um conhecedor das leis, que mesmo um conhecedor dos costumes, aquele que tem um nível intelectual, não significa dizer que ele está apto a compreender as leis de Deus na sua essência. Compreender. Ao ponto que, quando Nicodemos pergunta a Jesus, Jesus responde a pergunta com outra pergunta. Quando Jesus fala, quando Nicodemos fala, como isso pode acontecer? Jesus lhe diz, és mestre em Israel e ignora essas coisas. Observa que Jesus, ele responde com outra pergunta. És mestre em Israel e ignora essas coisas. Isso é natural. Isso é natural. Então, a reencarnação faz parte das leis naturais do universo. É o progresso, é a evolução.
tudo evolui, tudo progride, nada regride. Tudo progride com o tempo de Deus. Até os espíritos mais trevosos, que dificultam a marcha da humanidade, até os espíritos que são banidos para outros planetas, estão em processo de evolução. Estão aprendendo com seus erros. Podem, em determinadas reencarnações, não galgar degrau, mas as lições ali serão para o futuro motivos de impulsão para o crescimento. Então, a reencarnação é a mão de Deus nos abençoando com novas propostas, com novas oportunidades, com novos recomeços. Tem um amigo que faz uma comparação muito interessante. Ele faz a comparação que a reencarnação é como o final do ano, quando nós fazemos a reflexão para o ano que se iniciará. Aquela reflexão que a gente analisa, pensa nas dificuldades, nos erros, nas coisas que nós queremos mudar. Então, a preparação para a nossa reencarnação no mundo espiritual é isso que ocorre. É um planejamento, é uma análise, é uma configuração do corpo que nós iremos nascer. Às vezes podemos escolher o corpo, podemos optar pelo corpo que queremos, se vai ser o sexo masculino ou feminino, se vamos passar aquelas privações, provações, expiações. Às vezes não temos condições de escolher o corpo, de participar do programa reencarnatório, quando falhamos demais. Aí os espíritos benfeitores farão isso por nós. Mas a reencarnação tem o objetivo de fazer com que, aqui na Terra, nós executemos duas tarefas. A primeira, melhorar a nós mesmos. Essa é a nossa grande missão, melhorar a nós mesmos, as nossas dificuldades, aquilo que nos atrapalha a crescer, aquilo que nos atrapalha a sermos melhores, homens de bem, bons maridos, boas esposas, bons filhos, bons cidadãos, bons trabalhadores. Tá vendo? Essa é a nossa tarefa principal, a nossa missão, nos tornarmos melhores. A segunda tarefa. A doutrina espírita nos possibilita as duas, mas principalmente a segunda. Ajudar ao próximo. Essa é a nossa segunda tarefa. Ajudar ao próximo. Porque ajudando ao próximo, através do amparo em todos os aspectos, nós estamos colaborando com o trabalho de Deus e de Jesus, que é ajudar a humanidade a evoluir, é amenizar a dor da humanidade, é auxiliar a marcha da humanidade. Então, a primeira missão é conosco. A segunda missão é com o nosso próximo. O nosso próximo pode começar no nosso lar, com a esposa, com o esposo, com os filhos, e pode ser expandido até o ponto de nós trabalharmos com a família universal, que é o objetivo maior. Começar a mudança no nosso lar e depois expandir
para os ambientes externos. Essa é a nossa missão. Ou são as nossas duas missões aqui na Terra. Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque enquanto precisarmos de nascer, ou por provações, ou por expiações, significa dizer que ainda temos defeitos a expurgar. Porque o reino de Deus é o reino dos justos, é o reino da fraternidade, do amor. No reino de Deus não há vícios. No reino de Deus não há vícios morais, e também não há vícios físicos. Então, após vencer os vícios físicos, temos que vencer os morais. Leva tempo, esforço, luta cotidiana, diária. Esforço. Não é fácil. Não é fácil. A natureza não dá saltos. Não podemos esquecer disso. É muito interessante, porque quando você pega os missionários, Paulo de Tarso, até o momento em que ele se converteu, até o momento que ele alcançou a purificação, foram anos de luta, dor, sofrimento, no qual ele trabalhou a melhora íntima e ajudou Jesus e a Deus na melhoria do próximo. Chico Xavier, foram quase 80 anos de trabalho ininterrupto. Após o momento em que ele se converte, ele então começa o trabalho, melhorando a si, em primeiro lugar, e depois colaborando com o próximo. Vocês viram a consciência? Ninguém fica puro, ninguém fica angélico da noite para o dia. Isso requer dedicação, esforço, luta para vencermos as nossas dificuldades. Meus queridos, ninguém sairá da terra enquanto não pagar o último centil, o último débito. Enquanto tivermos débitos uns para com os outros, estaremos aqui, convivendo com a dor, com o sofrimento nosso, do próximo, no mundo de desigualdades, no mundo onde não há uma serenidade, não há paz, o mundo onde se vê a dor em todos os pontos, em todas as esquinas. Esse é o mundo que nós ainda merecemos, por ainda agirmos tão pouco na nossa própria melhoria e na melhoria do nosso próximo, do nosso irmão. Então, a reencarnação é a chave da purificação, do progresso da nossa humanidade. Ela é a chave que vai permitir a limpeza, a purificação do nosso ambiente. Agora, meus amigos, nós espíritas, temos a nossa tarefa, porque a cada dia que estudamos, nos tornamos mais conscientes. Muito bem. E Deus, Jesus, está confiando em nossas mãos alguns denários, algumas moedas, alguns tesouros, e espera que nós
sejamos capazes de multiplicar esses tesouros, para que quando ele voltar, os tesouros em nossas mãos tenham rendido, tenham sido multiplicados. É o que Jesus espera de nós, que nós tenhamos a condição de multiplicar os tesouros que foram colocados em nossas mãos. Em nossas mãos. E às vezes, eu entro agora no momento do grande desafio. Eu entro no momento do grande desafio. Eu coloquei a música do Almir Sater no início, para mostrar quem sentiu essa música, para que você possa meditar nessa linda poesia, né? É preciso amor para poder pulsar. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. Então, nós, nesse momento da vida, precisamos criar condições, produzir condições para sermos melhores. Criar condições, produzir condições para sermos melhores. Certo? E eu não vejo nenhuma maneira de alcançar esse condicionamento se não for através da prece, se não for através da leitura do Evangelho, da reflexão, do estudo, do trabalho. Eu não vejo. Se você levantar qualquer alma na terra que viveu em qualquer tempo, se ela alcançou a paz, não foi isolada. Ela alcançou a paz com o esforço, com a luta e com a sua proximidade com o próximo. Com o próximo. Sócrates vivia rodeado de jovens e ensinava a meditação, a reflexão. Sócrates alcançou o seu padrão com o seu esforço diário, constante, ao ponto de ser condenado a beber veneno, a beber cicuta. E essa condenação não gerou mal-estar no coração dele. Não gerou indignação. Não gerou na alma dele nenhum sentimento de tempestade. É preciso paz para poder sorrir. Sócrates contemplava a paz. Então, a mulher dele chegou, falou: meu bem, eles te condenaram à morte, preocupada, com medo. E ele serenamente falou: mas eles também estão condenados à morte. Então, Sócrates não negou a verdade. Observe, não era espírita. Gandhi, Mahatma Gandhi, a grande alma branca, o monge da paz, Gandhi, que não era cristão, que não era espírita. Num determinado momento da sua vida, ele se deparou com a verdade. E ele, que já era reencarnacionista, que não tinha nenhuma dificuldade com a reencarnação, ele já nasceu sabendo, conhecendo e compreendendo a reencarnação. Mas num determinado momento, em que ele viu a dor e o sofrimento dos seus compatriotas,
aquilo causou na alma dele uma verdadeira turbulência. Porque naquele momento, ele caiu em si e ele entendeu a mensagem de Deus. Não é possível ser feliz na terra cuidando só dos seus. Não é possível ser feliz vivendo como materialista. Não é possível ser feliz vivendo só para si. Ele cai em si, faz a reflexão, e naquele momento ele vai se resguardar e vai nas suas meditações procurar dar um sentido para a sua vida. Vai procurar dar um sentido para a sua reencarnação. E é nesse momento que ele toma a decisão de fazer da sua vida, das suas atividades, mecanismos de colaborar para com todos aqueles que também compartilhavam da mesma pátria. Gandhi, gente, ele vai deixar de ser ele para viver para os outros, cultivando o bom pensamento, o pensamento da paz, da liberdade, da fraternidade. E ele vai preso, e ele apanha, mas ele mantém a sua retidão. E quanto mais o tempo passava, mais ele vivia e entrava na paz. Ao ponto de dizer que se ele não morresse, a sua obra não se completaria. Tamanha consciência que ele alcançou. Esses exemplos que eu trago agora são exemplos reflexivos, meus amigos, que nós, mais cedo ou mais tarde, vamos nos deparar com esse momento. E quando nos depararmos com esse momento, será o nosso encontro com Jesus. Aí as nossas preocupações farão parte das preocupações do Cristo de Deus. Meus amigos, a reencarnação é a maior beneficência de Deus para conosco. A reencarnação é a maior bondade de Deus para conosco, que nos permite errar, acertar, até alcançarmos plenamente a luz. Até alcançarmos plenamente a luz. Meus queridos, eu gostaria, nesse momento, de contar para vocês uma história que nos traz muita sensibilidade, que nos traz muita alegria. Essa história, ela passa no livro Boa Nova. Meus amigos, certa vez estava Jesus diante de inúmeros discípulos, falando sobre as verdades, sobre o amor de Deus, sobre a paz. E Jesus dizia que a paz começa em nós
e que mesmo diante das dores e dos sofrimentos, o discípulo deveria se manter fiel a Deus. Mesmo diante das ingratidões do mundo, das pessoas, o discípulo deveria se manter fiel a Deus. E naquele momento, os apóstolos, envolvidos na mansidão de Deus, um narra que um amigo, ganhando uma grande riqueza, ele se distanciou de tal forma das pessoas, e fascinado com o dinheiro, com os ganhos cada vez mais, com as posses, cada vez mais fascinado, ele chegou ao ponto de se privar da sua própria segurança. E depois, ele foi, infelizmente, machucado e assassinado pelos ladrões. Logo em seguida, os apóstolos continuam com as suas exclamações e perguntas. Jesus, naquele momento, depois de ouvir, Jesus faz um breve comentário. E nesse comentário, Jesus pondera que ninguém exige mais de nós do que o mundo. Então, não é Jesus que exige muito de nós, não é Deus que pede muito de nós. O mundo exige muito mais de nós do que Deus, do que Jesus, do que algumas horas de trabalho por semana. O mundo exige muito mais de nós. E pela nossa fidelidade ao mundo, nós iremos pagar com a dor. São as doenças, as angústias, o abandono. Então, a fidelidade a Deus, fechando Jesus, é a honra que nos compete. A fidelidade a Deus é a honra que nos compete. Então, sejamos fiéis a Deus naquilo que falamos. Sejamos fiéis a Deus naquilo que falamos, naquilo que pensamos. Às vezes, falamos mal do próximo. Às vezes, desejamos mal para alguém. Às vezes, utilizamos-se da fofoca, jogando sal, machucando as pessoas, esquecendo que só de pensarmos mal de alguém, o nosso pensamento já atingiu aquele alguém. E há aqueles ainda que o mal não fica só no pensamento, fica nas palavras, nas agressões verbais, às vezes nas agressões físicas. Companheiros que já conhecem o Evangelho de Jesus e que ainda se atém a atitudes de agressões, de dificuldades, às vezes dificuldade de doar, de ajudar. Então façamos nós a reflexão que Jesus pede de cada um de nós. Façamos nós a reflexão que o momento pede, porque todos nós vamos viver várias vezes, vamos construir o mundo, e esse mundo, mais ou menos tempo, ele será construído por todos nós. Possamos pedir a Jesus que ele possa sempre nos ajudar, nos fortalecer, que nós possamos aproveitar essas ondas, da caridade, que nós possamos aproveitar as ondas do companheirismo, aproveitar essas vibrações que a gente vê por aí nas redes sociais, vibrações boas,
que possamos aproveitar esses momentos, né, poucos que a gente tem observado, e fazer que esses momentos sejam também da nossa vida cotidiana. Que esses momentos sejam também momentos de refrescos para as nossas vidas e para a vida dos nossos irmãos em sofrimentos. Todo aquele que fizer o bem, todo aquele que fizer o bem, plantar o bem, semear o bem, falar do bem, vai trazer para ele dias melhores. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. Ando devagar, porque já tive pressa, mas leva este sorriso, porque já chorei demais. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e guarda os nossos corações na paz, né? Eu vou colocar aqui a música para a gente fechar, fazendo a nossa prece, finalizando, né, a nossa palestra de hoje. Querido Mestre Jesus, abençoa, Senhor, os nossos lares, nossos corações. Que a paz, Senhor, alcance todos nós. Que as mãos iluminadas dos anjos de Deus alcance, Senhor, os nossos lares, alcance os hospitais, as pessoas que choram, alcança, Senhor, aqueles que estão desencarnando, Senhor, nesse dia de hoje. Dê-nos força, Senhor, para seguir tocando em frente a nossa tarefa. Que a tua paz fique conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.